Vamos continuar com a apresentação e comentários do artigo Sistemas de Filtração da Água para Raceway Intensivos de Camarão, parte 2, artigo de autoria de Randy Samoka e colaboradores, pesquisadores da Universidade do Texas, em Corpus Christi, Estados Unidos, certo? Vamos agora falar do ponto 3, tá? O ponto 3 ele trata da estocagem e alimentação das pós-lavas. Então vocês viram, né? Utilizaram raceways berçários de 45 metros cúbicos, eles só tinham 3 raceways, né? Não havia repetição, portanto, cada tratamento pegou apenas uma unidade. Então tinha um raceway do filtro de areia, tinha um raceway do skimme e tinha o raceway do filtro BID, o filtro de contas flutuantes, certo? Em relação à estocagem e alimentação das pós-lavas, embora a densidade de estocagem ela devesse ter sido similar, ela deveria ter sido similar entre os tanques, aconteceu um erro durante o processo de estocagem, tá? Aconteceu um erro durante o processo de estocagem que resultou no povoamento desigual entre os raceways, tá? O raceway com o filtro BID de contas flutuantes recebeu em torno de 3.800 PL de camarão por metro cúbico. O raceway com o skimmer recebeu 5.000 PL por metro cúbico. E o raceway com o filtro de areia recebeu 6.500. Então, se a gente pegar aqui os extremos, né, quase que o raceway com filtro de areia recebeu quase 2 vezes o que o raceway com filtro BID. Um erro considerável, né? Só que isso deve ter sido detectado posteriormente. Eles decidiram não parar o trabalho, até porque já devia ter sido investido bastante, né, para montagem, né, obtenção dos náuplios, daqueles ketóceros, né, daquelas microalgas, exatamente, dos ketóceros, a própria instalação do trabalho. Então eles resolveram, apesar desse erro no povoamento, eles resolveram seguir em frente, tá? Vamos ver o que foi que aconteceu. Náuplios recém-eclodidos de artêmia foram ofertados durante os 10 primeiros dias após a estocagem. Então, os raceways tinham a diatomácea, Ketóceros moelleri, tá? E também, que serviu como alimento para as PLs, e também houve a oferta de náuplios de artêmia. Começou a se ofertar ração seca, né? Essas rações especiais para berçário de camarão, que tinham de 45% a 50% de proteína bruta, tá? Elas começaram a ser ofertadas na taxa de 18% da biomassa total estimada, tá? E ela foi sendo reduzida com o decorrer do ciclo, né? De tal forma que lá na despesca, próxima à despesca, a oferta dessas rações secas estava em 7% da biomassa estocada ao dia, tá? As rações, elas foram posteriormente ajustadas, baseadas no consumo alimentar e no crescimento dos animais, certo? Esse foi o ponto 3, estocagem e alimentação das pós-lavas. Vamos para o ponto 4, tá? Vamos para o ponto 4. O ponto 4 é monitoramento da qualidade da água, certo? Monitoramento da qualidade da água. Vamos dar uma olhada aqui. A temperatura, o oxigênio dissolvido, pH e salinidade foram monitorados pelo menos 2 vezes ao dia, tá? A concentração de sólidos sedimentáveis foi monitorada diariamente a partir do dia 49, certo? As concentrações de amônio, nitrito, nitrato, fósforo reativo, sólidos suspensos totais, sólidos voláteis totais, a DBO e a DQO foram monitorados semanalmente em cada tanque,
tá? Aqui um esclarecimento. Sólidos suspensos totais compreende tanto a matéria orgânica como a matéria inorgânica particulada, tá? Suspensa na água. E os sólidos voláteis totais, ele vai pegar apenas a matéria orgânica suspensa na água, certo? Como é que se chega ao resultado de sólidos suspensos totais? Os filtros de fibra de vidro, tá? Eles vão ser que foram utilizados na determinação dos sólidos suspensos totais, que passaram pela filtragem, né, a vácuo, e eles vão ser incinerados em forno mufla a 550 graus Celsius. Isso após a determinação dos sólidos suspensos, tá? Esses filtros de vidro, fibra de vidro com a tara conhecida. Aí, pela diferença entre o resultado dos sólidos suspensos totais e o resíduo da incineração, você chega ao resultado de sólidos voláteis suspensos ou suspensos voláteis, que vai indicar apenas a matéria orgânica suspensa na água, tá? Então você tinha uma matéria suspensa, compreendia orgânico e inorgânico, põe no forno mufla, a matéria orgânica é incinerada, volatiliza, resta apenas a matéria mineral, tá? Então, pela diferença entre o que havia antes, pelo que sobrou o resíduo mineral, você tem a fração orgânica suspensa na água. A tabela 1, que vai ser apresentada agora, ela sumariza, resume, né, as mudanças na qualidade da água no raceway operado com o filtro de areia, certo? Então aqui nós temos apenas os resultados do raceway com o filtro de areia. Vejam aqui na primeira coluna os dias, né? O dia 1 até o dia 74, o primeiro dia até o último, certo? E ali, né, a sequência, né, de variáveis de qualidade de água, DBO, DQO, amônia, nitrito, nitrato, fósforo reativo, sólidos suspensos totais e sólidos voláteis totais. O que a gente pode observar? A gente pode observar que a concentração de matéria orgânica cresce com o tempo, né? A DBO aumenta, a DQO então aumenta muitíssimo, tá? Na é não disponível, tá? Então, mesmo com a filtragem, não se conseguiu evitar que a concentração de matéria orgânica aumentasse. A concentração de amônia aumenta, tá? Chegou a valores acima de 20 miligramas por litro no final, certo? Concentração de nitrito, ela cresce ali até o dia 42, 49, até a sétima semana, quando se aproximou de 20 miligramas por litro, depois é bastante reduzida, né? Ficou abaixo de 1 miligrama por litro. A concentração de nitrato crescente, né? Ao final ali 55 miligramas por litro. O fósforo reativo também, né? Aumenta com o tempo. Sólidos suspensos totais em miligramas por litro chegou ao final 700 miligramas por litro e os sólidos voláteis totais 200 miligramas por litro. Então, 200 miligramas, né, de matéria orgânica suspensa por litro de água, tá? Litro de água. Então, pessoal, o que essa tabela mostra para a gente é que, apesar, né, do sistema de filtração estar trabalhando, né, um filtro de areia que tem eficiência comprovada, reconhecida, mesmo assim, como se trata de um raceway intensivo, por que não dizer super intensivo, tá? Um raceway berçário super intensivo de camarão, mesmo com essa filtragem, né, com o trabalho do filtro de areia, a concentração de matéria orgânica aumenta, nitrito, amônia aumenta, nitrito não, né? Nitrito sobe e depois cai. Nitrato aumenta e fósforo também, certo? E essa questão as elevadas concentrações de amônia, né? As elevadas concentrações
de matéria orgânica na água vai ser discutida logo adiante, certo? Vamos dar uma olhada nessa discussão. Vamos ver. Olha, esses resultados sugerem que a acumulação de material particulado na água em tanques que tinham boa mistura e oxigenação da água estimularam o desenvolvimento de micro-organismos benéficos que foram úteis, auxiliaram no processo de nitrificação. Vou repetir aqui, ó. Esses resultados apresentados na tabela 1 sugerem que a acumulação de matéria particulada em condições de água oxigenada e que está recebendo uma boa mistura e circulação, essa acumulação estimulou o desenvolvimento de micro-organismos benéficos que auxiliaram o processo de nitrificação. Então é algo curioso isso daqui, né, pessoal? Porque veja, se auxiliou o processo de nitrificação, né, a gente esperaria baixas concentrações de amônia e nitrito. De fato, o nitrito terminou muito baixo, né, terminou menor que 1 miligrama, né, 0,78. Então mostra que as nitrobacter realmente estavam muito atuantes, né, porque estavam consumindo ativamente o nitrito. Por outro lado, a amônia terminou muito elevada, né? 22,6 miligramas por litro. Só que, apesar dessa alta amônia, tá? O desenvolvimento das PLs, a produção de juvenis, nesse raceway com o filtro de areia foi considerado muito bom. Foi considerado satisfatório, como vocês vão ver logo em seguida. De tal forma que, onde é que os autores estão, onde é que eles querem chegar aqui? Os indicadores de qualidade de água, tá? Os resultados de qualidade de água, por si só, eles podem não refletir o que está acontecendo de fato no tanque. Você pode ter uma alta amônia, tá? Em tanques de má circulação e baixa oxigenação, e você pode ter uma alta amônia em tanques de boa circulação e boa oxigenação. Era o caso deles. Eles tinham um raceway com muitos airlifts, tá? A água circulava, a água era misturada com bastante eficiência. Eles tinham muita oxigenação, eles curiosamente não apresentaram as concentrações, nem falaram as concentrações de oxigênio dissolvido, tá? É uma das deficiências desse artigo. Mas, pelo visto, o oxigênio, aquelas 6 mangueiras microperfuradas, né, cada uma de 1 metro, atendeu a demanda pelo menos até quase ao final. Lá no final tiveram que injetar oxigênio puro nesse raceway que recebeu esse raceway que recebeu 6.500 PLs por metro cúbico, né, que foi o raceway com o filtro de areia, tá? Que foi o raceway com o filtro de areia. De tal forma, pessoal, que a concentração de amônia, mesmo estando elevada, tá? Ela não prejudicou o desenvolvimento das PLs, a produção de juvenis, porque você tinha condições altamente aeróbias, você tinha um meio homogêneo que tinha grande movimentação e circulação da água, certo? Então isso foge, né, ao compreensão comum em termos de qualidade da água para aquicultura, em que você tem uma amônia, né, de 15, de 20 miligramas por litro, isso seria gravíssimo, né? Isso implicaria em risco de morte iminente dos animais. Não foi o que aconteceu, tá? Eles trabalharam com amônia baixa, controlada até o dia 60 aproximadamente. Daí por diante a amônia, né? Por maior que houvesse circulação, né, movimentação, aeração dessa água, a amônia não conseguiu mais ser controlada,
né? Ela foi crescendo 8, 15, já estava em 22, certo? Só que mesmo assim, como vocês vão ver logo em seguida, os resultados de desempenho produtivo foram satisfatórios para esse raceway com essa qualidade de água dessa tabela 1 que vocês estão vendo, tá certo? Então a gente não pode olhar isoladamente amônia, nitrito, né, sólidos. Isso tem que ser considerado juntamente com as condições dinâmicas, né, as condições de movimentação da água, tá, de circulação dessa água, certo? Vamos um pouco mais adiante. Além disso, os baixos valores de fator de conversão alimentar obtidos nesse sistema, tá? No Raceway, com filtro de areia e com aquela qualidade da água da tabela, alta amônia no final, tá? Sugerem que o animal ele ativamente ele se alimentou de flocos bacterianos e outro material particulado que se desenvolveu no sistema. Como nós vamos ver logo em seguir, o FCA desse Raceway com o filtro de areia, tá? Em que você tinha alta carga de matéria orgânica, né? Lá no final a DBO estava acima de 40, tá? Sólidos suspensos totais acima de 400 miligramas por litro, tá? Nesse Raceway o FCA foi muito bom, mostrando que aquela matéria orgânica, né, aqueles bioflocos que ali se desenvolveram, foram utilizados como alimento pelos juvenis. 4 dias antes da despesca desse raceway, né, foi fornecido um suprimento constante de oxigênio da taxa de 40 litros por minuto, né, com aquele injetor Venturi, né, para conseguir manter, atender a alta demanda por oxigênio nessa última semana, né? Esses últimos dias antes da despesca. O Raceway que estava com o skimmer, ele apresentou blooms, florações algais de algas verdes persistentes, que chegaram a 5 vezes 10 a 6 células por mililitro durante todo o estudo. A remoção eficiente de material particulado, tá, pelo skimmer, resultou, né, nesses blooms pesados de microalga. O que é que acontece, pessoal? O skimmer ele faz uma filtragem fina da água, tá? Ele remove de uma forma muito eficiente matéria particulada, de tal forma que a transparência do raceway, a transparência da água aumentou nesse raceway com skimmer. A luminosidade ali na estufa permitiu as florações de algas verdes, tá? Existe até uma figura, tá? Vou mostrar agora para vocês essa figura aqui, ó. Essa figura é o seguinte: temos aqui os 3 filtros, tá? Esse linha verde BID, azul filtro de areia e vermelho o skimmer, tá? Aqui a gente tem as concentrações de sólidos sedimentáveis em mililitro por litro, na etapa final, tá, da criação nesses raceway berçários. O que é que se destaca aqui? Vejam que a linha vermelha, né, que é vermelha com esse X, ela está bem abaixo das outras 2 linhas, tá? Está tocando zero, né? Aí ali no final ela começa a se elevar simplesmente porque o skimmer foi desligado, como vocês podem ver que está anotado ali. Mostrando com isso, pessoal, que a eficiência da filtragem da água pelo skimmer foi muito alta. Só que isso, ao contrário do que se poderia imaginar, ao contrário do que o leigo diria, no lugar de ser positivo, essa alta eficiência da filtragem do skimmer foi contraproducente, foi negativo. Criou uma água de maior transparência que permitiu esses blooms algais, tá? E essa água verde
ela se tornou quimicamente instável, tá? Ela se tornou liminologicamente instável, principalmente em relação a flutuações do pH. Os animais nesse raceway com skimmer, portanto, eles sofreram estresse osmótico, tá? Eles sofreram estresse por variação de pH da água, causada por essas microalgas verdes que se desenvolveu no tanque, tá? Que teve a sua transparência aumentada pelo trabalho do skimmer, certo? Então, esses raceways intensivos de camarão, eles não precisam de uma filtração tão forte, tão elevada como a realizada por um skimmer. Isso, no lugar de ajudar, atrapalha. É necessário manter uma turbidez mínima na água que evite essas florações de microalgas. Você tenha basicamente o que nesses tanques? Você tem a matéria particulada em suspensão e você tem a bioflocos, tá? Que vão servir de alimento para o camarão e você não vai ter essas flutuações físico-químicas na água que são estressantes para o camarão, como por exemplo de pH, tá? Então, para terminar essa figura, a linha verde é o filtro BID, né? A linha azul é o filtro de areia. Vejam que a linha verde, em algumas datas, está acima da, da linha azul, mostrando com isso que a filtragem mecânica, né, são sólidos sedimentáveis. A filtragem mecânica do filtro BID é inferior, é menor do que o do filtro de areia. Tá? As concentrações de sólidos sedimentáveis nesse raceway, com esse filtro BID de contas flutuantes, as concentrações acima das observadas para o filtro de areia, certo? Vamos ver o que temos aqui. Vamos ver. Continuar, tá? A eficiente remoção de material particulado, né, pelo skimmer resultou nesses blooms pesados de microalgas. Trocas ocasionais de águas foram necessárias para aliviar o estresse do camarão criado nesse raceway que sofreu esses blooms algais. Então, para evitar, né, que o camarão se tornasse, o juvenilzinho, né, se tornasse ainda mais estressado, tá? E que começassem a ter mortalidade em massa, eles tiveram que trocar água para eliminar uma grande parte dessas microalgas, certo? Que estavam comprometendo o conforto, né, a estabilidade físico-química do meio de criação. Para evitar uma deterioração ainda maior da saúde dos camarões, o skimmer ele foi desligado uma semana antes da despesca, né? A figura mostra isso, está ali embaixo, vocês podem conseguir ler, né? Está ali, skimmer desligado. Desligou o skimmer, vejam, a cor vermelha sobe, né? Concentração de sólidos sedimentáveis, claro, vai aumentando, e isso vai dar um conforto maior para o animal que está sendo mantido ali naquele raceway, porque isso vai eliminar aquela flutuabilidade físico-química que estava estressando os animais, certo? De modo interessante, o raceway operado com o filtro BID também necessitou trocas de águas ocasionais para aliviar sinais de estresse do camarão. Que sinais seriam esses? Alterações comportamentais, tá? Queda na ingestão alimentar e aumento nas sobras alimentares, que está uma coisa relacionada com a outra. O pessoal já opera aqueles raceways há vários ciclos, já tem experiência. Eles sabem quando o juvenil está bem ou não, quando ele está estressado ou não. Por exemplo, um juvenil que fica subindo muito na coluna d'água está estressado. Isso não é um comportamento normal, tá? Se está havendo sobras alimentares, isso é um sinal claro de estresse, porque o animal estressado ele perde o apetite. E esses sinais de estresse foram observados no raceway com filtro BID, tá? Portanto,
os efeitos dessa filtragem BID, filtro de conta, estavam levando ao estresse animal, certo? O que foi que eles observaram? A filtração inadequada pode ter sido responsável pelo desempenho inferior dos camarões no raceway que recebeu a filtragem BID, a filtragem por filtro de contas. A conclusão que a gente pode chegar é a seguinte: o filtro de areia para raceways beiçários intensivos de camarão, ele é superior ao filtro BID, certo? O filtro BID faz uma filtragem mecânica inferior ao do filtro de areia, certo? E a alegada, né, superioridade em relação à filtragem biológica do filtro BID, nesse caso, não teve um efeito prático, porque o filtro de areia, mesmo tendo apresentado ali ao final, a partir do dia 60, né, concentrações de amônia bem elevadas, acima de 8 miligramas por litro, mesmo assim, foi, como nós vamos ver agora, o Raceway que apresentou os melhores resultados de produção. Vamos dar uma paradinha aqui, tá, pessoal? Nós já estamos com 26 minutos. Daqui a pouco a gente conclui esse artigo com o ponto 5, monitoramento da saúde animal e despesca. Até já!